Boa noite, galera. Quem tá assistindo esse vídeo gravado, boa noite para vocês. Hoje o tema da nossa live são os top 5 temas mais solicitados por médias e grandes empresas no mercado de palestras. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Vamos lá, galera, então, boa noite, sejam bem-vindos a essa nossa live. Meu nome é Lucas Lopes, pra quem não me conhece, né, meu nome é Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Por eu ser contratante de palestras, por isso que eu me apresento como fundador da Motive, né, por eu ser contratante de palestras, eu enxergo o mercado de uma perspectiva diferente. É como se eu enxergasse com óculos diferentes, né, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de colocar o óculos de uma outra pessoa, mas a pessoa tende a falar que enxerga melhor com óculos, e aí você pega e fala, caramba, será que ela tá enxergando tão bem assim? Quando você pega o óculos da pessoa, coloca em você, você enxerga tudo borrado, não dá pra ver direito o que tá ali. Você nem entende como é que a pessoa enxerga direito com aquele óculos, né? Com aquele vidro borrado na frente. Pra falar a verdade, eu preciso usar óculos pra descansar a vista, mas eu não gosto de usar óculos. Mas quando eu coloco, uso ele, eu percebo que as coisas ficam bem mais nítidas, é bem melhor de enxergar. Então, durante o dia que eu uso para trabalhar, mas a minha visão do mercado de palestras é essa, é uma visão com óculos diferente, o óculos de contratante, não óculos de palestrante. É o seguinte, eu acredito piamente que o palestrante que consegue se destacar no mercado, caso ele não seja uma estrela de TV, né, caso ele não seja alguém que tem muita força de mídia, para que o palestrante se destaque no mercado, ele precisa ser estratégico. Não tem outro jeito. Não dá para ser um palestrante de destaque se você não é um palestrante estratégico, de novo, a não ser que você seja alguém que já está na mídia, que você seja alguém conhecido. Aí você tem outras possibilidades, né? Você consegue ter um destaque totalmente diferenciado. Mas vamos supor, a gente tem aqui, por exemplo, a Regiane e o Renato já nessa nossa live. Vamos supor que vocês dois, pessoal, vocês não têm impacto de mídia, né? Ou vocês são pessoas que comandam programas de TV, vocês são pessoas que, sei lá, têm visibilidade nacional. É necessário, é imprescindível, não é necessário, é imprescindível ser estratégico. E o que eu quero dizer com estratégia? Eu quero dizer que você precisa saber manipular todas as ferramentas que estão à sua disposição para ter resultados calculados, resultados arquitetados. Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês agora e tem um gato aqui em cima da mesa. Se eu der um tapa aqui na mesa, ele vai sair correndo. Mas se eu der um tapa, vai fazer um barulho e pode ser que a nossa live aqui, pode ser que vocês tomem um susto por causa do barulho inesperado. Então vocês estão vendo, eu entendo a situação, eu poderia dar um tapão para ele sair daqui de cima da mesa, só dando um exemplo aqui para vocês, tá? Mas eu já sei o que eu poderia fazer, eu já sei o resultado que isso teria. É isso que eu quero dizer quando eu digo de manipular o nosso cenário. Eu vejo vários palestrantes, aí como eu tô na cadeira do contratante de palestras, eu acho que eu tenho a síndrome do torcedor de futebol. Não sei se é o caso de vocês, não sei se vocês gostam de futebol, mas sempre que a gente tá assistindo um jogo de futebol, a gente fala, caramba, como esse cara é burro, porque ele não tocou ali do lado, porque ele não chutou pro gol, porque ele não fez essa ou aquela jogada. Por que nós tendemos a fazer isso? Porque a gente tá do lado de fora, a gente não tá sofrendo a pressão que aquele cara tá sofrendo, a gente não tá cansado igual o cara tá cansado ali correndo. Eu jogo futebol e eu sei que é difícil, a gente pensa de uma forma totalmente diferente quando a gente tá jogando e a gente tá ali na frente do gol e a gente já correu metade do campo. A força na perna acaba, as decisões que a gente toma são decisões totalmente diferentes do que a gente tomaria se a gente estivesse assistindo e estivesse vendo uma pessoa jogar futebol, entendeu? Então eu acabo tendo a síndrome do torcedor de futebol quando eu estou trabalhando lá na Motivação Palestras, porque eu vejo alguns palestrantes mandando, por exemplo, um material que eu sei que não vai agradar o meu cliente. Então eu do lado de fora fico olhando e pensando, caramba, se ele tivesse feito isso ou aquilo naquela apresentação dele tinha ficado mais interessante.
eu acho que o meu cliente teria gostado. Ou se ele nessa call tivesse falado dessa forma ou dessa forma, o cliente tinha gostado, o cliente já falou comigo, ele falou que precisava dessas coisas aqui. Então, do lado de fora, como eu estou do lado de fora do cenário do palestrante, eu acabo percebendo algumas coisas totalmente diferentes do que os palestrantes geralmente percebem. E uma delas é essa, da necessidade do palestrante ser estratégico, é imprescindível. E quando eu trago aqui para vocês, como eu vou trazer hoje, os 5 temas mais solicitados do mercado pelas empresas, eu acredito muito, de uma forma muito forte, que esse top 5 acaba se transformando em uma ferramenta muito poderosa para você. Lembra que eu disse que você tem à sua disposição ferramentas que você pode utilizar ao seu favor para que elas te ajudem a calcular os resultados positivos que você poderia ter. Vamos lá. Enquanto eu estiver explicando, vai ficar mais entendível, tá? Vai ficar mais claro. E aí, enquanto eu estiver falando, vocês vão deixando aí qualquer pergunta que vocês tiverem nos comentários, que eu vou pausando e vou explicando para vocês. Se alguma coisa não ficou claro também, deixa aí nos comentários que eu volto na parte que não ficou claro e falo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Entregando, sem suspense, sem deixar isso daí para o final da live, vou falar agora o top 5 temas mais solicitados do mercado. O primeiro, disparado, é motivação. O segundo é liderança. O terceiro é vendas. O quarto, trabalho em equipe. E o quinto, ele fica revezando. Então, esse quinto aqui, esse top 5, tá? Só para vocês terem ideia. Como eu digo, né? Tem coisas que são óbvias para mim, mas não são óbvias para, de repente, o palestrante. Então, esse top 5 que eu tô levantando aqui para passar para vocês são o top 5 temas dos últimos 4 anos. Eu não tô falando do último mês, eu não tô falando de 2020, eu tô falando top 5 temas mais solicitados dos últimos 4 anos no mercado, dos mais de 4 mil clientes que eu já atendi aqui na Motivação Palestras. Eu levanto todas essas informações, então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem aqui uma planilha, e aqui nessa planilha, eu não sei se dá para enxergar aí, mas eu tenho os temas mais solicitados de cada ano. Então aqui tem 2016, tem 2017, 18, 19, 20 tá incompleto, entendeu? Além dessa informação, eu tenho aqui também, ó, uma planilha que fala sobre sazonalidade, sobre palestrantes mais pedidos, sobre os principais motivos de declínio dos meus clientes. Então, todas essas informações, sim, não é balela não, eu levanto. Então, pessoal, repetindo para quem não anotou, o top 5 temas mais solicitados por empresas são motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, e aí o quinto ele reveza sempre com economia e política. As empresas sempre estão procurando por esses temas. E aqui tem um ponto muito importante. Lembra que eu falei para vocês que o palestrante, ele precisa ser estratégico, caso ele não seja um cara que está na mídia, que ele tá bombando, visibilidade nacional, para ele um dia estar na mídia. Eu acredito que quando você tem estratégia, você mais cedo ou mais tarde vai chegar nesse patamar, tá? O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, esses temas que eu levantei e que eu tô passando aqui para vocês não são temas do mercado de palestras. O mercado de palestras é amplo. O mercado de palestras tem 7 tipos diferentes de contratantes de palestras. Quando eu levantei esses temas aqui, mas tem várias empresas dentro do Sistema S, inclusive uma delas é o Sebrae. E o Sebrae, ele faz várias palestras todos os anos. Ele é o maior contratante de palestras do Brasil. Mas eu não considerei o Sebrae. Por quê? Porque o meu cliente foco são as empresas, são as médias e grandes empresas multinacionais. Então esse top 5 temas que eu passei aqui para vocês agora são os top 5 temas mais solicitados por médias e grandes empresas que realizam eventos corporativos. Lucas, o que tem o palestrante ser estratégico com isso que eu tô falando? O palestrante estratégico sabe muito bem qual é o cliente que ele quer vender as palestras deles. E quando eu falo isso, eu não digo que você tem que parar de vender para Sebrae. Não tem nada a ver. A única coisa que eu quero dizer aqui é que você tem que direcionar toda a sua comunicação para um tipo específico de cliente. Você vai direcionar todo o seu marketing para um tipo específico de cliente, toda a sua linguagem. A linguagem não só da palestra, mas a linguagem também da sua imagem. As fotos que você vai tirar, tudo isso vai ser direcionada para o cliente que você quer dar foco. E nós temos 7 tipos de clientes no mercado de palestras. Eu, no meu caso, a agência Motivação Palestras, escolheu focar nas empresas. Então, esse top 5 temas que eu passei, top 6, tá? Vamos arredondar aqui para o top 6. São os top temas mais solicitados por empresas que contratam eventos corporativos, palestrantes para eventos corporativos, tá bom? Então, primeiro ponto do palestrante estratégico, o palestrante precisa definir na nossa live de hoje, né? Lógico, o palestrante precisa saber para quem ele quer vender.
Esse é o primeiro ponto. E aí, a partir disso, o palestrante vai saber ali, se de repente o cliente ideal de vocês for as empresas, né? Você tem aqui o top 6 temas mais solicitados por ele. E ainda assim, fazer proveito desses 6 temas para conseguir vender a palestra dele para empresas. Olha que maluco. Lucas, então você quer me dizer que se eu sou um cara que fala sobre... Vamos colocar aqui esse tema. Se eu sou um cara que fala sobre como criar PowerPoint, até eu consigo vender palestras para empresa e fazer proveito desses temas aí que você me passou? Tá certinho. Até você consegue fazer isso. Até você, cara que é especialista em criação de PowerPoint, consegue fazer proveito desses temas aqui simplesmente por eles serem mais uma ferramenta que você consegue manipular para ter resultados que você espera. Então vamos lá, eu vou contar como você faz isso por meio das 2 separações que eu fiz dessa nossa live de hoje. A primeira é como a gente entrelaça esses temas aqui. E a segunda, sobre temas coincidentes. Então, para não ficar complicado, vamos falar sobre esse entrelaçamento de temas. Eu te passei o top 6 temas mais solicitados por médias e grandes empresas. Temas de palestras mais solicitados. Mas, veja bem, o primeiro tema mais solicitado no mercado qual que é? Motivação. Tá? Eu acabei de passar aqui para vocês, eu esqueci de falar, mas eu passei todos esses temas aqui em ranking, tá ranqueado esse negócio aqui, não tá aleatório. Então o tema mais procurado do mercado de palestras por empresas é motivação. Ele não está em primeiro por acaso, é porque ele é o primeiro mais procurado. O segundo é liderança. O terceiro é vendas. O quarto é trabalho em equipe. Então tá ranqueado esse negócio aqui, tá? Só que o que eu quero dizer com entrelaçamento de temas? Eu quero dizer que dentro do tema de motivação, ele pode ser desmembrado em vários outros assuntos. Então dentro do tema de motivação, eu posso falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu posso falar sobre autorresponsabilidade. Então aqui dentro desse cara tem vários outros assuntos. Motivação é muito amplo. Deixa eu só ver essa pergunta aqui que o Wellington fez para mim. Lucas, qual o cargo dentro das empresas que contratam palestrantes? É o RH, é o marketing ou o CEO? Caramba, Wendel, essa pergunta aqui ela é estratégica. O que acontece? O cara que contrata palestrantes dentro da empresa é o diretor, é o presidente, é o CEO. Geralmente é o cara que está ali no topo da hierarquia. Mas o que acontece? Quem entra em contato com a gente é o cara do RH. É o assistente administrativo, é o cara do marketing às vezes. Por quê? Porque existe um processo, tem personagens de... Isso eu vou falar eu vou criar uma outra live pra gente falar especificamente sobre isso, porque é um assunto um pouquinho mais longe. Mas explicando pra você de uma forma rápida, quem entra em contato com a gente, a agência de palestrantes ou com o palestrante, geralmente é alguém que está cumprindo uma tarefa para um superior. E esse cara aqui é quem bate o martelo. E existe uma forma, de novo eu falei para vocês, lembra que eu falei que vocês precisam ser estratégicos? Então, existe uma forma certa de impactar esse cara aqui para que você consiga levar esse impacto, para que você consiga reverberar o impacto que você causou nesse cara aqui, de modo que impacte o decisor. Então, existe uma forma, mas o cara que entra em contato com o palestrante ou com a agência de palestrante é o gerente de RH, é o gerente de marketing, mas o decisor não é esses caras. Ou se o decisor for o gerente de marketing, quem vai entrar em contato com a gente é o assistente de marketing, ou assistente de RH, se o decisor no caso for o gerente de RH. Então existem diferentes personagens no processo de compra que eu vou falar melhor em outra live. Mas vamos lá, os temas nos últimos 4 anos, eles se mantiveram, esse top 6 se manteve entre os 6 temas mais solicitados por empresas. Motivação, em primeiro lugar, liderança, vendas, trabalho em equipe, economia e política. Então, se você falar sobre motivação, se você falar sobre desenvolvimento pessoal de repente, você está falando, consequentemente, sobre motivação. No final das contas, você está abordando esse tema. Olha que maluco. Isso eu vou tocar também na nossa live que eu vou planejar sobre os diferentes personagens de compra do processo de contratação do palestrante. Eu vou falar nessa live. Mas já dando uma antecipada aqui, olha que louco. Quando o gerente de RH, quando o assistente administrativo entra em contato com a gente, ele não fala assim: Lucas, eu quero um palestrante que fale sobre desenvolvimento pessoal de equipes. Ele não fala isso. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: Lucas, eu tô precisando
precisando de um palestrante motivacional. E aí, como eu já disse para vocês em outras lives, a gente entra em um processo de consultoria para aprofundar as intenções desse cliente e aí sim fazer as indicações do palestrante. Mas olha que louco, ele não procura um palestrante diretamente, palestrante de desenvolvimento pessoal, ou de repente vamos pegar aqui na liderança, o palestrante de liderança voltado para o agronegócio. Ele não procura um tema tão específico. O que ele procura é um tema mais genérico, mais amplo, mais abrangente, tipo motivação, ou liderança, ou trabalho em equipe. Deu para entender? É maluco isso. Mas como eu disse, algumas coisas são óbvias para mim e não são óbvias para os palestrantes. Então, cara, eu falo melhor sobre isso, eu desmembro esse assunto na nossa mentoria, né? No MBA do palestrante, mas tentando passar isso daqui de uma forma. Por isso que eu tô falando pausadamente aqui mais do que o normal, é porque esse é um assunto bem complexo. Então eu vou tentar resumir aqui para vocês, tá? O cara, quando ele entra em contato com a gente, ele entra em contato atrás de um assunto mais genérico. E por meio da nossa consultoria, a gente aprofunda, a consultoria com o cliente, com o contratante de palestras, a gente aprofunda esse tema junto com ele para poder entender qual palestrante nós vamos indicar para ele. Mas, quando você está se comunicando, você precisa entender que aquele cara, ele vai te guardar numa caixinha talvez até pejorativa, se você se comunicar como um palestrante que está dentro de um tema genérico. E é por isso que eu aconselho os palestrantes que eu mentoro para que eles não se categorizem como palestrantes motivacionais. Eu acredito que não chega a ser um tiro no pé, não chega a ser um erro gravíssimo, mas você tende a perder possibilidade de despertar interesse naquele cliente, naquele possível cliente, se você se categorizar como um palestrante motivacional. Por quê? Porque muita gente se categoriza como palestrante motivacional. É um tema genérico, é um tema, como eu disse, que passou a ser depois de um tempo até pejorativo. Por quê? É palestrante motivacional. É palestrante de autoajuda. Eu não preciso de autoajuda. As pessoas tendem a criar essa barreira do preconceito. Na live em que eu falei sobre como criar um Media Kit, que tá lá no nosso feed, eu falei, né, sobre os preconceitos que os palestrantes acabam criando sem saber com contratantes de palestras. Então, o contratante, ele vai ter um preconceito quando ele bater o olho em você. E se ele bate o olho, por exemplo, nas suas redes sociais, tá palestrante motivacional, ele vai ter um preconceito sobre você. E o preconceito que eu quero te dizer aqui é um pré-julgamento. Por exemplo, não é esse cara que eu preciso. E aí que tá o negócio. A sua comunicação precisa ser de uma forma mais específica. É contraintuitivo, porque o cara, o contratante de palestra, o gerente de RH, o gerente de marketing, ele procura, ele diz isso. Eu ouço ele falando isso para mim no telefone. Eu preciso de um palestrante motivacional, preciso de um palestrante de economia, preciso de um palestrante de trabalho em equipe, de liderança. Mas, na sua comunicação, você não pode ser genérico desse jeito. Você precisa ser específico para conseguir atingir esse cara. Ou seja, se você é um palestrante que fala sobre desenvolvimento pessoal, não fale que você é um palestrante motivacional. Sim, seja específico. Fale sobre desenvolvimento pessoal. Faça vídeo nas suas redes sociais sobre isso. Eu sempre falo que o palestrante, ele tem dois braços, ele está dentro do barco e ele precisa remar com os dois braços para poder andar em linha reta em vez de ficar dando círculos. E o palestrante, ele tem o braço da comunicação e o braço das vendas. Então, você precisa remar os dois braços ao mesmo tempo. Se você só se comunica, você não vai conseguir vender. Se você só vende, você não vai conseguir ganhar engajamento. Você não vai conseguir ganhar impacto, e aí você só vai conseguir vender para as pessoas que estão dentro do seu círculo social. Você não vai conseguir ampliar o seu contato, o seu impacto com as pessoas, e você não vai ser um palestrante de nível nacional. Você vai ser um palestrante de nível municipal, né? Aí dentro do seu círculo de amigos. O que eu quero dizer com isso? No seu braço de vendas, existem momentos em que você precisa ser mais genérico. Você precisa se colocar ali como palestrante motivacional. E existem momentos na sua comunicação, no seu braço de vendas, que você precisa também se colocar ali como um palestrante mais específico. Mostrar que você é especialista dentro de um assunto mais específico. De novo, a necessidade da estratégia. O palestrante que não é estratégico dificilmente consegue alcançar um alto impacto no mercado. É por isso que eu sempre falo e repito para vocês, e eu sempre vou repetir. Não ligo de ser repetitivo. Eu conheço muito palestrante inspirador que ele não consegue vender palestras, ele não consegue fechar palestras. Apesar dele dar palestras,
eventualmente, e as pessoas adorarem aquela palestra dele, existe muito palestrante inspirador que não consegue vender palestras, que tem palestras melhor do que muito palestrante famoso. E esse cara, ele já assistiu palestra de muito palestrante famoso, ele sabe que a palestra e o conteúdo que ele tem a entregar, se não for igual àquele, se não for tão competente, tão inspirador como aquele, é mais. Eu conheço um monte que se encaixam dentro desse cenário. E se esse for o seu caso, deixa aqui nos comentários. É o meu caso. Minha palestra é assim. Minha palestra é igual ou é mais inspiradora do que muito palestrante famoso que eu conheço. Se esse é o seu caso, deixa aí nos comentários. Eu conheço muito. Eu tenho mais de 1000 palestrantes cadastrados no meu banco de palestras da Motivação Palestras. Então eu conheço muito palestrante que se encaixa dentro desse cenário. Por quê? Porque o cara não é estratégico. Na verdade, eu acho que tô até errado em falar que o cara não é estratégico. Eu acho que eu poderia dizer que ele nem sabe que existe uma estratégia no mercado, porque o mercado não é mapeado. E na maioria das vezes, quem mapeia o mercado de palestras são outros palestrantes. Outros palestrantes que conseguiram até desbravar algumas trilhas dentro do mercado, que já passaram por algumas coisas, já erraram, já acertaram e conseguem passar essa inteligência de mercado que eles tiveram. Mas a minha visão, como eu já disse, é a visão de um contratante. É a visão de quem está olhando o jogo pela TV, né? Então pela TV a gente consegue enxergar o campo inteiro. Se eu tivesse lá dentro do campo como jogador de futebol jogando naquele momento, eu não teria a visão 360 que eu tenho como telespectador do jogo. Olha que maluco. Eu como contratante, eu tenho a visão 360. Tô assistindo o jogo, olhando todo o campo. Ao contrário do jogador, no nosso caso, do palestrante, que tá vendo ali só a parte da frente dele e no máximo, raramente inclusive, a visão panorâmica, né? Tá conseguindo enxergar e fazer proveito da visão panorâmica. Então existem várias estratégias diferentes no mercado que é necessário o palestrante botar em ação, várias ferramentas que é necessário ele manipular para ter resultados que ele espera. E se ele não faz isso ou deixa isso na mão de outras pessoas, cara, você vai se frustrar. Eu bato o martelo e digo, você vai se frustrar se você deixar a sua comunicação na mão de uma agência de marketing que faz postagens nas redes sociais. Esse é o maior erro. E inclusive eu já caí nesse erro nos primeiros anos da Motive. Deixar a sua comunicação na mão de uma agência que vai replicar posts que ele já faz para outras empresas. Ou seja, seu post vai ser igual ao de todo mundo. E se você é um palestrante igual a todos os outros, você vai ter o resultado de todos os outros. Tá fazendo sentido, galera? Eu queria um feedback de vocês. Coloca aqui nos comentários se tá fazendo sentido para vocês. Se tudo isso que eu tô falando tá confuso. Tem várias coisas que são óbvias para mim que de repente eu não falo, então pode ser que eu tenha deixado de falar alguma coisa e por isso tenha ficado complicado, mas se tiver fazendo sentido, deixa aqui nos comentários aqui pra mim, faz sentido, pra eu saber se eu toco o barco ou se eu volto em alguma coisa pra explicar pra vocês, tá bom? Bora lá! Thiago tá fazendo sentido, top, muito sentido, o Renato faz sentido 1000, o Wendel faz sentido, beleza. Então, vamos tocar o barco, já que até aqui já tá tudo certo. De novo, se vocês conhecem palestrantes aí no mercado, se vocês têm contatos de palestrantes aí no Instagram de vocês, ajuda a gente a tentar ajudar outros palestrantes, porque nos conteúdos que eu coloco aqui no meu feed, nas lives que eu faço, eu acho que vocês devem passar por uma coisa que eu passo quando eu vejo alguns conteúdos que, eu até já estava presente para isso, mas eu nunca tinha visto desse jeito, sabe? Então às vezes parece que a gente já sabe de algumas informações, mas quando chega alguém e conecta algumas peças, a gente fala, é isso? Faz sentido, entendeu? E eu vejo que tem muito palestrante do mercado que tá dentro dessa caixinha, ele já tem experiência, ele já tá com a casca grossa ali, mas tem alguns caminhos que são mais curtos, tem alguns atalhos que ele poderia pegar e ele não sabe. E cara, tem muita gente nesse estado. Vocês conhecem palestrantes? Tem contato de palestrantes aí no Instagram de vocês? Clica aí no aviãozinho e manda essa live pra gente conseguir deixar esse mercado de palestras mais claro pra todo mundo, tá bom? Bom, então como eu disse, nosso primeiro ponto, existem temas entrelaçados dentro do mercado, beleza? E o que eu quero dizer com temas entrelaçados, o cara tá falando aqui sobre desenvolvimento pessoal, o tema entrelaçado a ele, motivação. Eu vi que o Nelson tá aí, o Nelson fala sobre vendas. A gente tem aqui no nosso top 6 vendas. No tema de vendas, qual tema está entrelaçado? Atendimento. Atendimento está entrelaçado com vendas. Qual tema mais? Põe aí, Nelson. Qual outro tema que a gente consegue desmembrar dentro de vendas? Todos os temas que a gente consegue desmembrar dentro desse top 6 aqui, eles podem ser aproveitados para ser vendidos
dirigidos para médias e grandes empresas. Caraca, Lucas, eu falo sobre PowerPoint. E agora? Eu não tô conseguindo achar um tema que desmembrado daria em PowerPoint. Motivação desmembrado daria para ser PowerPoint? Lembrar isso e no final achar PowerPoint. E agora? Isso tem a ver com a pergunta que o Wendel fez. Ele falou aqui: Lucas, eu falo sobre marketing digital. Você acha que as empresas não contratam esse tema? Aí que tá, Wendel. As empresas não chegam até mim falando: Lucas, eu quero marketing digital. Na verdade chegam, tá? Tive alguns clientes que já pediram, inclusive eu contratei um cara, putz, eu não lembro o nome dele agora. Não foi empresa, foi alguma universidade ou alguma associação, foi algum outro contratante de palestras que não tá dentro do perfil de médias e grandes empresas. Então, Wendel, para ser categórico com você, médias e grandes empresas, pelo menos para mim, agência de palestrantes, tá? Não entram em contato pedindo. Eles entram em contato pedindo esses top 6. Mas o palestrante estratégico. Não dá para você ser um palestrante de repercussão, um palestrante de destaque no mercado. Eu vou fazer essa pergunta, tá? Coloca aqui nos comentários quem vende a palestra de vocês aí, qual é o palestrante que tá aqui assistindo a gente hoje, que vende a palestra por mais de 10 mil reais, que já vendeu, tá? Não que vende e ninguém comprou ainda, mas já vendeu a palestra por mais de 10 mil reais. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu acredito que o palestrante, e pra empresa, tá? Eu vendo palestras por mais de 10 mil reais pra empresas. Se tiver algum aqui assistindo a gente, deixa aí nos comentários. Por que eu tô perguntando isso? Eu quero ter um direcionamento aqui de vocês que estão assistindo a gente, porque eu acredito que o palestrante estratégico, ele consegue, sem muita dificuldades, vender a palestra dele por 10 mil reais ou mais. Ele consegue, porque ele vende algo que as empresas procuram, e as empresas têm dinheiro para pagar 10 mil reais. Inclusive, a média que as empresas pagam nos palestrantes que contratam comigo é 20 mil reais, não é 10 mil reais. Então, muitas vezes, para mim, palestrante que tô acostumado a vender minhas palestras por 1.000, 3 mil reais, cara, será que tem mercado para vender por esse preço? Tem, mas o preço do seu produto tem que representar a sua autoridade. E qual autoridade estou falando? A autoridade que você comunica, a autoridade que você está causando impacto aí em todos os seus pontos de contato. Fechando parênteses aqui nisso daí que eu abri, e eu nem lembro quando eu abri esse parênteses, mas voltando aqui, o cara que fala sobre marketing digital, como o Wendel fala, o cara que fala sobre PowerPoint, que a princípio são interesses de pessoas físicas, como o Renato acabou de falar, esses caras, eles podem usar o segundo ponto que eu vou passar aqui para vocês, que são a ideia, a estratégia de temas coincidentes para conseguir a partir daí vender para empresas. Então, como que eu vendo algo que vocês não têm interesse em comprar? Se eu começasse a vender agora, quero vender esse negócio aqui para vocês e eu queria saber se tem alguém aí que compraria. Alguém aí, algum palestrante que tá assistindo a gente compraria esse troço aqui? Eu acho que muito de vocês nem sabem que troço é esse, né? Mas eu também não vejo muito sentido nisso. Isso daqui é um negócio para ficar em cima da mesa, pra pôr, a gente coloca aqui vaso de flor quando a gente compra, coloca em cima desse troço aí. Mas e se eu embrulhasse isso de um jeito que vocês comprariam? Nelson, não me deixa mentir aí, tá? Coloca aí, se eu tiver errado pode pôr aí no comentário, tá? Nelson, especialista em vendas. Tudo que a gente embrulha de uma forma que é interessante para o comprador, aumenta a possibilidade de vender aquele serviço ou produto. Ou seja, o Wendel, que fala sobre marketing digital, você não vai vender, você na verdade você vai criar palestras que entrelaçam, que são coincidentes com algum de todos esses temas aqui do top 6 que eu passei para vocês hoje. Você precisa entrelaçar, coincidir o tema marketing digital com os temas que estão sendo procurados por empresas. Não dá para vender algo que eles não querem comprar ou que eles não sabem que eles precisam. Você precisa mostrar para eles como eles podem fazer proveito daquele produto ou serviço para poder conseguir vender. E eu vou trazer um exemplo para tornar isso mais fácil, tá bom? Olha lá, o Nelson falou, assim no seco não dá para vender não, tem que embrulhar. Olha lá, o Thiago falou, que ele agrega para mim, não dá para vender uma coisa que a gente, vocês não querem comprar, vocês não precisam disso, como eu vou vender isso para vocês, entendeu? Então é necessário embrulhar. Caso, tá, Wendel? Mas se não ficar muito claro aqui pra vocês, eu volto para o exemplo que eu tinha preparado do PowerPoint. Mas vamos supor, vou tentar embrulhar aqui a palestra do Wendel sobre marketing digital. Ele fala sobre marketing digital, tenta trazer os outros palestrantes que estão assistindo aqui a nossa live hoje. Já lembra, pessoal, clica aí no avião, manda pros amigos palestrantes de vocês essa live, tá bom? Mas os outros palestrantes, eu quero que vocês façam o seguinte, enquanto eu estiver passando o case do Wendel, eu quero que vocês tentem entender a minha linha de raciocínio, a
minha mecânica de pensamento que eu estou usando para criar esse exemplo do Wendel, para que vocês usem a mecânica dentro do tema de vocês. Façam engenharia reversa do que eu estou falando aí, tá bom? Mas o que acontece? O tema marketing digital não é diretamente procurado por empresa. Porque quando elas entram em contato comigo, elas querem um palestrante de motivação, liderança, vendas, trabalho em equipe, economia ou política, na maioria dos casos. Mas e se, Wendel, você criasse uma palestra que tem tudo a ver sobre marketing digital, a base do conteúdo, a sua especialidade é o marketing digital. A base, como essa mesa aqui, o firme do conteúdo é a sua especialidade, o marketing digital. Mas deixa eu pegar um exemplo aqui. Você vai falar sobre vendas. Então, a sua palestra, ela vai ser embrulhada como uma palestra de vendas. Ela não vai ser embrulhada como uma palestra de marketing digital. Por quê? Porque vendas tem procura. Marketing digital não tem procura. Dentro do contexto de palestras, dentro do contexto de procura por meio de médias e grandes empresas, marketing digital não tem procura. Mas, se você embrulha a sua palestra, o seu conteúdo de marketing digital dentro do pacote de vendas, cara, a possibilidade de você vender, a possibilidade de você atrair o olhar e a atenção de empresas para palestrar é maior. Porque agora sim, você está oferecendo algo que eles estão procurando. Mas tem alguns casos que isso não se encaixa. E aí, vocês estão prestando atenção nisso, né? Estratégia, é isso. Não sei se vocês já assistiram o Karate Kid, o Jack Chan lá falando para o filho do Will Smith: bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Essa tem que ser a hashtag da nossa live. Coloca aí nos comentários. É hashtag bota casaco. Essa é a hashtag da nossa live. Coloca aí nos comentários, tá? É hashtag bota casaco. Por quê? Porque a gente precisa vender o que o cara tá procurando. A gente precisa ter estratégia para entender o que ele está procurando e embrulhar o nosso conteúdo dentro do que tem procura. Aí que tá. Mas só a partir do momento em que eu entendo o que está sendo procurado é que eu consigo encaixar a minha especialidade, a minha base dentro da montagem daquela palestra para depois vender aquele tema, entendeu? Mas, como vocês são palestrantes estratégicos, como vocês já entendem quais são os temas mais procurados no mercado, vocês sabem, porque vocês são especialistas nos temas de vocês sabem que tem alguns temas em que, eventualmente, a base, a especialidade de vocês não vai encaixar. Por exemplo, me diz aí nos comentários, o Wendel, se eu estiver errado, mas dá para entrelaçar marketing digital com economia ou política? Pode ser que dê. Se a gente bolar aí um negócio muito louco, pode ser que dê. Coloca aí nos comentários o Wendel se der. Dá para entrelaçar com liderança? Eu acho que com motivação até ainda é mais fácil do que com liderança. Mas eu sei que tem muito fit marketing digital com vendas. Tem tudo a ver. Com motivação eu já não vejo tanto fit. Com liderança eu não vejo tanto também. Mas vocês estão percebendo o exercício? O exercício é vocês pegarem os temas mais contratados pelas empresas. Caso vocês tenham a empresa como cliente principal que vocês querem atingir e vender a palestra de vocês, eu sugiro para os palestrantes que eu mentoro que tenham, esse deve ser o seu cliente principal. Caso faça sentido, vocês queiram vender para eles como cliente principal, encaixa a especialidade dentro de vocês, dentro do que eles estão procurando. Depois de fazer isso, vocês vão vender a palestra de vocês embrulhadas dentro desse tema, mas sempre sem esquecer que a gente tem dois remos e a gente precisa saber se comunicar nesses dois remos. Aqui no remo da venda vai ter momentos em que você vai ser genérico, vai ter momentos em que você vai ser específico. Então, Wendel, vai ter momentos aqui no braço da vendas em que você vai falar sobre marketing digital. Você não vai falar sobre vendas, mas vai ter momentos, e esses são os momentos em que os clientes estão mais maduros durante o ano, os momentos em que eles estão mais propensos a comprar, em que você vai falar sobre vendas, porque aquele momento é o momento que o cara está mais propenso a comprar, e você vai mostrar ali para ele a caixinha de presente, uma palestra muito bem embrulhada, um tema que é atrativo para ele naquele momento, diferente das suas redes sociais. É o que eu falo, aqui no braço do interesse, da geração de conteúdo, você não vai vender. Na maioria das vezes, você não vai vender aqui. Você vai se comunicar, mas de uma forma muito mais específica, não de uma forma abrangente. Como eu disse lá no começo, é por isso que eu aconselho
sugiro que vocês não coloquem na bio de vocês, no perfil de vocês, palestrante motivacional, tá bom? Deixa eu ver aqui que teve comentários aqui de vocês. Pode ser que o Marco falou, o involucro é importante, mas o conteúdo é fundamental. Aí, ó, tá vendo? A Natália, ela costuma falar que eu falo com palavra difícil às vezes e tal. Eu falo pra ela que eu sou erudito, né? Eu sou erudito. Coloca aí as palavras diferentes, sim. Mas o Marco colocou aqui uma palavra que eu nunca tinha usado. Involucro. Tá vendo? Eu vou usar involucro agora também. Valeu, Marco. Coloquei aqui no meu dicionário involucro pra usar. Marco, faz todo o sentido. O negócio tem que estar bem embrulhado. Ele falou quanto tempo deve ter uma palestra e como mídia para PowerPoint atende. Ah, entendi. O Media Kit para PowerPoint, eu acho que o Marco quis dizer. Quanto tempo deve ter uma palestra? Se o Media Kit deve ser em formato PowerPoint? Ó, não é o assunto da nossa live de hoje, mas eu vou responder rapidinho, tá? As palestras que eu vendo para os meus clientes, para as médias e grandes empresas, elas têm em média 1h30. Uma palestra que é maior do que 1h30, ela muitas vezes perde conexão, porque o cara, ele não tá contratando você lá só para fazer a sua palestra, só para ouvir o Marco, por exemplo. Dificilmente ele vai fazer isso. Se ele fizer isso, é para um palestrante que já é top. Por exemplo, ontem, não sei se vocês viram aqui nos stories, eu acho que nem tá mais ativo aqui, mas ontem eu postei um story de uma palestra do Pondé. Aquela palestra foi para um cliente nosso chamado Sincades. É uma associação de distribuidores do Espírito Santo. E eles fizeram aquele evento só para assistir a palestra do Pondé. Mas a maioria dos palestrantes não tem uma notoriedade, uma visibilidade tão alta quanto a do Pondé. Então, dificilmente uma empresa, uma média, uma grande, uma multinacional, uma Sadia, uma Motorola, uma Nestlé, uma Disney vai parar o dia dela só para ouvir uma palestra de vocês. Provavelmente elas vão contratar vocês para que vocês sejam um palestrante que faz parte do cronograma daquele evento. Então vai entrar aqui a palestra do Marco e depois tem o tópico tal. O diretor vai falar depois ou antes. Inclusive pode ser até que essas outras apresentações que vão ter no evento façam com que a sua palestra seja encurtada. Então não é raro um palestrante chegar em um evento e o cara falar, ó, não temos mais 1h30. Atrasou umas coisinhas, eu vou precisar que você fale em 1 hora, 40 minutos, entendeu? Então sim, a palestra tem em média 1h30, não mais do que isso. E seja estratégico. Sempre falo que o palestrante deve ser estratégico na carreira, mas dando um pitaco aqui na apresentação. Seja estratégico na sua apresentação para que você já esteja preparado para, se de repente o cara pedir para você encurtar a sua palestra, você já tem um esquema da sua palestra curtinho para você não perder o impacto, não perder o brilho. Muitas vezes pode ser que você precise encurtar e você diga, putz, essa palestra não foi tão boa, eu preciso encurtar o conteúdo. Eu gosto sempre de jogar a responsabilidade em cima de mim. Então nesse caso a responsabilidade estaria em cima de você. Se prepara antes para que se isso acontecer você consiga manter o impacto da sua palestra. Ó, o Thiago colocou aqui um tema legal, hein, Wendel? Tema, marketing digital, um meio de mudar vidas. Então, se de repente isso faz sentido para você, tá aí um jeito de você utilizar o top 1 tema mais procurado por empresas, motivação, para vender o seu assunto marketing digital. O Renato falou, já tem nome para essa palestra, Vendas 2.0. Olha aí, ó. O Renato deu até um tema para sua palestra de vendas, Wendel. Hashtag bota casaco, é isso aí. O Jean falou, Marco, entre 45 minutos e 1h15. E PowerPoint é mais para modelos de apresentação e não para palestrante profissional. Vamos lá. Isso aqui que o Jean falou, polêmico, hein, Jean? Interessante. Eu vou polemizar mais ainda. Você falou, deu uma informação que casa bastante aqui dentro do que eu acabei de falar, entre 45 minutos e 1h30. E sobre o PowerPoint, que eu tinha até esquecido de responder o Marco. Cara, sim, Media Kit sempre em PowerPoint. Sempre em PowerPoint. Porque o cliente, veja bem, de novo, eu gosto de dizer, e não tô nem aí se eu tô sendo repetitivo, o palestrante precisa ser estratégico. Cara, eu sou gerente de RH. Vamos colocar o exemplo aqui. E o Jean, você acabou de mandar o seu Media Kit pra mim. Você mandou o seu Media Kit pra mim, acabei de receber. Aonde que eu vou abrir o Media Kit? Aonde? Opção 1, eu vou imprimir o Media Kit do Jean e vou ler o Media Kit do Jean. Opção 2, eu recebi o Media Kit do Jean e vou encaminhar esse Media Kit para o meu celular e vou abrir no meu celular. Opção 3, eu vou dar 2 cliques no e-mail que o Jean me mandou e vou abrir aquele Media Kit no meu computador. Qual opção vocês escolheriam? Resposta certa, opção número 3. Os caras, eles sempre vão abrir, é óbvio, né? Eu coloquei as duas opções aí só pra zoar. Mas os caras sempre vão abrir o seu Media Kit no computador deles. Qual o formato da tela, galera? Qual é o formato da tela de um computador? Olha aqui, ó. É o formato de um PowerPoint. E lembra, o Media Kit, ele serve pra despertar atenção. É por isso que eu falo pra vocês não colocarem um monte de informações dentro do Media Kit. Imagina se você coloca uma foto usando aqui, eu não tenho outra palavra pra falar isso, uma foto
no seu Media Kit. Uma foto que não tem como alguém olhar e ignorar. Uma foto que é tão característica sua que a pessoa vai grudar o olho ali quando vê. Imagina, eu acabei de abrir seu Media Kit e o seu Media Kit está em formato PowerPoint, já preencheu a tela do meu computador inteira, ainda tá com uma foto super atrativa, super conectiva, entendeu? Ela se conecta comigo. Não dá pra ser em formato de folha 4. Tem que ser em formato PowerPoint. De novo, a gente quer impactar quem? A empresa. Eu mando o Media Kit, olha que maluco. Por isso que eu digo que você precisa ser estratégico e antes de mais nada entender para quem você vai vender. Porque se eu mando, por exemplo, para um empresário que tá montando um evento aberto, esse cara ele tá na rua. Esse cara ele tá procurando parceria, ele tá procurando patrocínio. Esse cara, na maioria das vezes, ele não vai estar na frente do computador. Onde ele vai abrir seu e-mail? Ele vai abrir seu e-mail no celular. Qual o formato do celular? Já é diferente do formato da tela do computador, né? Aqui já caberia melhor um PDF, um formato de folha 4. Agora, se vocês são como eu e estão procurando por empresas, é PowerPoint mesmo. É formato de slide, Media Kit. Esse que tem que ser o formato do seu Media Kit. Inclusive para apresentações também. Porque na maioria das vezes a tela lá do evento vai ser uma tela widescreen. Tela widescreen é essa tela deitada, tá? Tela de cinema. E ali a apresentação nesse formato slide vai ser bem melhor, vai encaixar ali, né? Renato falou, PowerPoint casa mais com comunicação. É, que eu acabei de falar. O Marco falou, Jean, então na verdade nem precisa de Media Kit, dá pra fazer só CPM, a presença e voz. Eu acho que ele tá falando aqui da palestra. Ó, tem muito palestrante famoso que faz sem apresentação, a palestra. Mas de novo, galera, respondendo o Marco aí, o modus operandi ele funciona. Então, a partir do momento que você entende todas as ferramentas que você tem à sua disposição, você pode usar aquelas ferramentas de diferentes formas. É que nem um jogo de xadrez. Você tem ali as peças do seu jogo de xadrez e você vai usar aquelas peças em diferentes estratégias que você tiver bolado. Então, a sua palestra, Marco, ela pode ser tanto com apresentação quanto sem apresentação, mas ela vai ter um impacto muito mais forte se ela tiver uma apresentação. Você vai conseguir impactar as pessoas de uma forma muito mais forte. Cara, eu sempre falo, palestrante, você precisa chamar atenção para depois ter oportunidade de despertar interesse. O palestrante que tem 800 anos de mercado, que fala aqui para mim, eu não preciso de dica não. Eu tenho 200 anos de mercado como palestrante, mas tem muito cara que fala isso, mas meus clientes nunca pediram a palestra dele. Por que isso acontece? Porque apesar dele ter experiência, e eu não falo que ele é ruim, apesar do conteúdo dele provavelmente ser bom, ele tá focando em despertar interesse. Mas como você vai despertar interesse se você não chamou a atenção da pessoa? Em todos os pontos de contato você precisa chamar a atenção para depois despertar interesse. Então se você não chamar a atenção nessas palestras, é assim que as pessoas vão ficar. Se você chamar a atenção, as pessoas vão ficar assim, vão ficar vidradas no que você tem a falar, o que você vai falar, entendeu? E isso em todos os pontos de contato, inclusive na palestra. Como você desperta a atenção na palestra? Por meio da sua apresentação. Então se a sua apresentação for top, se o seu PowerPoint estiver top, a possibilidade de você se conectar e aquelas pessoas prestarem atenção no que você tem a falar é maior. Então sim, eu acho que é necessário para o palestrante que ainda não tem um alto nível de impacto no mercado ter uma apresentação, inclusive uma apresentação muito bonita. O Nelson falou, com a economia sim, o marketing digital ajudou as pessoas a vender na pandemia. Aí ó, Wendel, mais uma dica de palestra usando marketing digital. Como vender uma palestra? Eu vou montar uma live, Marco, sobre isso, tá? Me manda lá no direct para eu não esquecer esse tema aqui. Como vender uma palestra? É um bom tema para uma live sim. O Jean falou, dá sim, Marco, mas não é recomendado para quem está iniciando e sim para quem já treinou muito. Fez muitas palestras e ainda assim, ó, o Jean acabou de confirmar o que eu acabei de falar. Montanha para todos, eu não abro mão de usar pequenos vídeos na palestra. Então, beleza, galera. Gostei aqui do assunto, gostei aqui da interação de vocês, gostei de responder a pergunta de vocês. Espero que essa questão aqui dos temas mais procurados por empresas tenha ficado claro para vocês e qualquer outro assunto que vocês tenham pensado aí, seria legal o Lucas falar sobre isso, ou falar sobre isso, ou falar sobre aquilo, me manda no direct, porque às vezes eu fico aqui encucado, caramba, o que eu falo pros caras agora na live? Mas vocês têm um ponto aí na ponta da língua. Então, inclusive esses dias o Renato deu algumas ideias de assunto. Cara, me manda no direct, porque isso me ajuda bastante a criar conteúdo pra vocês, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela presença de vocês e ó,